Sou a doutora Sônia Carvalho e o vídeo de hoje é sobre as dentaduras superiores. Sim, os pacientes chegam aqui com muitas histórias e aí eu quero dividir com vocês o motivo principal das dentaduras superiores terem problemas. Problemas como: eu quero pronunciar algumas palavras e não consigo. Puxa, doutora Sônia, já fiz várias dentaduras e elas caem, elas não ficam na minha boca. Eu não me sinto seguro para falar, eu não me sinto seguro para espirrar ou tossir. E aí, como é que fica? Eu vou a uma festa, eu tenho medo de comer determinadas coisas porque ela sai do lugar. Outra queixa muito grande. Doutora Sônia, esses dentes ficaram estranhos, muito pequenos, não parecem com os meus dentes naturais. E ainda, doutora Sônia, essa dentadura eu acho que está torta. Os dentes não estão na posição correta. Quando eu olho o meu sorriso, eu me sinto, parece que eu tive um derrame, estou torto. Outra coisa que as pessoas se queixam. Essa dentadura, doutora Sônia, olha, eu já estou há muitos anos com ela. Eu estou vindo aqui porque meu filho me obrigou a trocar. Mas eu não queria, eu gosto tanto de usar e eu já estou com ela há mais de 30 anos. E aí, dentre outras histórias, se você se identifica com uma delas, essas eu trago aqui para vocês hoje. E aí eu quero falar um dos principais motivos para que as próteses totais não deem certo. É justamente essa última queixa, é a dentadura de muitos anos. Gente, uma prótese, ela tem uma vida útil de 5 a no máximo 8 anos. Nesse prazo, você já tem que fazer a substituição. Por quê? Tem desgaste dos dentes, a resina, de tanto sofrer com temperaturas, bebemos coisas geladas, comemos alimentos quentes, elas vão alterando a sua estrutura superficial. Vão perdendo o polimento conforme o uso, né? Vai arranhando com alguns alimentos, a própria abrasão na hora da escovação. Estes dentes vão sofrendo desgastes e a estrutura óssea vai sendo reabsorvida. E o que acontece? Tudo isso vai fazendo com que essa prótese comece a perder a vida útil. Manchamento acontece porque usamos alimentos pigmentados que vão colorir, né, com corantes, e essa prótese vai ficando manchada, pigmentada. Há casos em que as pessoas não fazem manutenção. As dentaduras precisam de manutenção, elas precisam ser polidas a cada ano. E aí as pessoas não voltam ao dentista para fazer o polimento. O que acontece com as dentaduras? Mancham, acumulam tártaros. E eu já tirei tártaro de dentadura. O paciente chegou com a queixa seguinte: puxa, a dentadura está machucando muito, muito, muito. Eu fui ver, tinha tártaro dentro da prótese, na parte em contato com a mucosa. E aí o que é? Falta de um bom cuidado, de uma higiene adequada da prótese e falta de polimento, que o dentista tem que fazer uma vez por ano. Mais uma coisa, quando nós, profissionais de saúde, dentistas, examinamos os pacientes, essa boca tem que ser avaliada de uma maneira muito complexa. Temos que ver se essa dentadura está casando com uma outra dentadura inferior, se no arco inferior são dentes, se tem todos os dentes no arco inferior ou se tem dentes só na região anterior. Eu já peguei muitos pacientes que só têm dentes aqui, já perderam os posteriores e aí vem fazer a dentadura. A dentadura superior encaixando somente na frente. Esse é um dos motivos para a dentadura superior cair. Ela precisa de contato em toda a área onde tem os dentinhos. Por isso, quem tem dente somente na frente precisa
repor os dentes posteriores para que você tenha aquele contato interoclusal, ou seja, de todos os dentes em toda a área da dentadura. Porque a dentadura superior ela sofre a ação da gravidade. A tendência é que ela desloque para baixo e por isso temos que ter uma boa oclusão. Esse é um dos motivos. Segundo motivo, toda a região do fundo de vestíbulo, ou seja, se nós passarmos a língua, ó, lá no cantinho, isso é o fundo de vestíbulo. A prótese superior tem que estar bem adaptada e este profissional tem que aliviar toda a tensão muscular dos músculos, das bridas que são formadas, dessa região toda aonde nós temos o lábio superior e as bochechas. Porque quando fazemos esses movimentos, essa dentadura tende a ser deslocada. Então nós temos pontos estratégicos de alívio. O profissional tem que ter cuidado com isso, porque senão a dentadura vai cair. Outro detalhe, como é esse rebordo residual, ou seja, o que restou depois da extração de todos os dentes? Esse rebordo é firme ou é molinho, flácido, aquela gengiva muito, muito molinha? Isso é uma avaliação. Outra avaliação, aonde cicatrizou depois que extraiu todos os dentes? Essa mucosa flácida, frouxa, onde prende os lábios e as bochechas, onde formam as bridas, está muito na pontinha ou isso é bem lá em cima? São avaliações importantes, porque procedimentos podem ser feitos antecedendo a instalação dessa dentadura. De repente, a gente vai usar técnicas de moldagens diferentes. Em alguns casos, temos que fazer alguns procedimentos cirúrgicos. Em outros casos, nós temos que avaliar se não ficou nenhum dente incluso. Já peguei muitos casos, a dentadura machuca, não consegue usar, aí você vem com uma radiografia para o dentista, radiografia panorâmica, e aí você dá de cara com um siso esquecido, que já rompeu o osso e está lá, ó, machucando aquela mucosa. Tem um vídeo meu aí no canal sobre sisos, e aí lá vocês vão entender que os sisos podem estar machucando sim, mesmo a gente não enxergando. Então, são muitas questões que temos que avaliar. Importante que as próteses sejam feitas por dentistas. Os protéticos são profissionais que estão trabalhando para o dentista. Eles são técnicos, eles aprendem a confeccionar a prótese, mas eles não conseguem ter conhecimento suficiente para avaliar a boca. E a prótese feita sem uma boa avaliação da boca, o resultado pode não ser o adequado. E por isso essas queixas chegam. Com relação aos dentes, os dentes estão muito pequenos, os dentes estão muito grandes. Temos que ver, nós temos parâmetros na face que vão nos trazer informações para que possamos definir o tamanho dos dentes. Quando nós temos dentes residuais, né, que ficaram alguns ainda na arcada inferior ou toda a arcada inferior, eles nos servem de parâmetros. Agora, quando o paciente chega aqui sem dentes, zero, já perdeu todos os dentes, ou seja, paciente edêntulo, eu peço que me tragam fotos antigas. Fotos de casamento, fotos de 15 anos, quando, né, pacientes eram jovens, enfim. Principalmente casamentos, que são pessoas mais velhas e elas têm isso normalmente arquivado. E isso é um parâmetro muito importante para a gente conseguir devolver uma coisa mais próxima do natural possível. Acho que eu ajudei. Se não ajudei, eu peço que vocês me perguntem, que na medida do possível eu vou esclarecendo. E aí um grande abraço e o próximo vídeo vai ser sobre as dentaduras inferiores. E aí trago para vocês um pouquinho mais sobre o nosso dia a dia. Até lá!